Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos falando da palavra de Deus, porque ela é o nosso consolo nesses dias. Os dias estão piores, estamos tendo que ficar mais reservados em nossas casas, nos protegendo mais. A pandemia realmente chegou de vez na nossa região, mas ainda temos a palavra de Deus, ainda temos o Espírito Santo que nos dá o consolo, o Espírito Santo que nos reanima, que nos traz força a cada dia. Por isso nós temos que nos deter no Senhor, estar firmados no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, nós estamos firmados no Senhor. Gostaria de falar hoje sobre a confiança no templo. As pessoas muitas vezes podem confiar no templo, algo construído por mãos humanas. Muitas vezes nós podemos realmente nos sentir melhores dentro do templo, sentir melhores num culto juntamente com os irmãos, sentir melhores cantando, louvando ao Senhor dentro do templo. Isso é normal, né? Ali há a comunhão dos irmãos, ali há uma esfera, né, de coisas boas acontecendo dentro do templo, a palavra de Deus sendo anunciada, mas a nossa confiança deve continuar no Senhor. A nossa confiança deve continuar no nosso testemunho que é colocado através da força do Espírito Santo que há em nós. Nós temos que continuar sendo crentes, temos que continuar sendo transformados, mesmo com os templos fechados. Certa vez aconteceu uma confiança no templo que o povo tinha e que o profeta Jeremias teve que exortar quanto a isso. Porque o povo estava desobediente ao Senhor, o povo estava vivendo a sua vida em pecado e querendo confiar no templo, achando que indo ao templo eles iam purificar a vida deles, indo ao templo eles iriam ter força do Senhor e não precisariam viver uma vida de testemunho, não precisavam viver uma vida cristã. E isso é uma coisa que pode acontecer com o povo de Deus em todos os momentos. Há alguns anos atrás, as pessoas confundiam realmente a presença física no templo como se fosse algo miraculoso, como se algo transcendente acontecesse na vida dela e ela não precisasse mais buscar a Deus, buscasse a Deus só aos domingos, pedir perdão ao Senhor só aos domingos, purificar as suas vidas só aos domingos, e na verdade a vida de segunda a sábado não precisariam buscar ao Senhor. Então houve muita confusão na igreja, e quando vem a reforma protestante, nós sabemos que Lutero ele vem tirar essa ideia de que somente no templo é que as pessoas seriam abençoadas, somente no templo que as pessoas seriam purificadas dos seus pecados. Então vem novamente Lutero, depois Calvino, e vem tirar essa ideia, porque Deus está em todo lugar. Jesus Cristo uma vez também, ele falou com aquelas pessoas que estavam se aproveitando do templo, estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. Jesus disse que destruiria aquele templo e reconstruiria ele em 3 dias, porque as pessoas estavam confundindo o templo. E existe uma história também do povo, ali em Jeremias 7, de 1 a 15. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Jeremias 7, de 1 a 15. O
que estava acontecendo ali? O povo estava prestes a ser castigado por Deus por causa da desobediência. Deus estava enviando um inimigo do norte, como vai dizer ali em Jeremias, a partir do capítulo 6, versículo 22, estava vindo um inimigo do norte para escravizar aquele povo, para que aquele povo ficasse sujeito a esse governo do norte. Seria a Babilônia. O povo ficaria à mercê de governadores ímpios, governantes que não tinham a presença de Deus em suas vidas. Então o povo estava na iniquidade, o povo estava no pecado, o povo não estava enxergando Deus em todos os lugares de suas vidas. Vai dizer aqui em Jeremias 7, versos de 1 a 15, Jeremias está exortando o povo para que não confiasse no templo, mas sim mudasse as suas vidas de acordo com a palavra do Senhor. Acompanhe então a leitura de Jeremias 7, de 1 a 15. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveita. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, e jurais falsamente queimando incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes, e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. O templo não protege uma nação iníqua. Foi essa a história do povo de Judá, o povo de Israel, ali diante da Babilônia. O que estava acontecendo ali? O povo estava desobediente, o povo estava andando segundo o seu próprio coração, o povo andava em pecado, o povo servia outros deuses, como nós estamos lendo aqui, o povo estava levando uma vida regalada, uma vida de pecado, e estavam querendo ir ao templo para se purificar e continuar a vida de iniquidade.
É isso que ele está dizendo aqui. Furtais, matais, cometeis adultério, que é mais incenso a Baal, o rei da riqueza, o Deus da riqueza, andais após outros deuses que não conheceis. E ele vai dizer em Jeremias 7,10, e depois vindes e vos põe diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuares a praticar essas abominações? Então perceba que a confiança no templo muitas vezes pode pegar as pessoas de surpresa, porque elas querem ser crentes de domingo, querem ser crentes cristãos dentro do templo e muitas vezes não têm uma prática correta de segunda a sábado, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na sociedade. As suas atitudes não estão promovendo um testemunho de cristão. Então, o povo aqui estava sendo exortado através do profeta Jeremias. Este povo aqui estava andando segundo seus próprios corações. Vai dizer aqui no verso 5 de Jeremias 7, deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras. Sim, deveras praticar a justiça, cada um com o seu próximo. Não confieis no templo, achando que o templo vai mudar a sua vida. É isso que Jeremias está dizendo. Não acheis que o templo vai santificar a sua vida. Não acheis que estar em comunhão com os irmãos vai aumentar a sua fé. E nós sabemos que os dias de hoje, nós temos prova suficiente disso, principalmente você que está me assistindo neste momento. Você está buscando a sua fé, você está buscando aumentar a sua fé, independente do templo estar aberto. Você está buscando a palavra de Deus, você está buscando a oração, você está buscando a comunhão em família, independente do templo aberto. Mas pode existir outros tipos de pessoas, mundo afora, porque os templos estão fechados mundo afora. Pode existir crentes que estão esperando o templo abrir para novamente voltarem às suas vidas espirituais. Novamente ligar um botãozinho lá, pum, agora sou crente novamente. Sendo que nós aumentamos a nossa fé, nós procuramos a Deus aonde? Dentro dos nossos quartos, a sós com Deus, nós conversamos com eles, com o Senhor. Nós, reunidos em família, podemos fazer o culto doméstico. Nós estamos na palavra de Deus, ouvindo a palavra, já estamos sendo santificados, porque João 17:17 vai dizer, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O templo é muito importante para a nossa vida, porque é o ajuntamento dos santos, a comunhão, o momento em que nós nos aproximamos mais do que será lá no céu, cantando ao Senhor, glorificando o seu nome, mas é algo de dentro para fora. É algo que muitas vezes nós não experimentamos dentro do nosso lar, é aquela comunhão. Mas o que na verdade nos alimenta, o que a verdade vem de fora para dentro, é a palavra de Deus. Então o culto, o templo, é um resultado da minha vida de segunda a sábado. Você já percebeu que quando você chega na igreja, quando você chega no templo, de segunda a sábado você teve muita provação, você teve muitas tristezas, né? Então você chega mais cabisbaixo, você chega mais querendo ouvir uma palavra de consolo, você quer orar. Quando você tem uma vitória durante a semana, você chega ao templo para agradecer, você chega para louvar, você é mais espontâneo. Então perceba que o templo é algo de dentro para fora, em que você vai para louvar ao Senhor,
E ele nos manda fazer isso, ele manda que nós não deixemos de congregar, como vai dizer lá em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar. O Salmo 133, como é bom e agradável viver unido dos irmãos, e ele vai terminar dizendo, porque ali, naquele lugar que os irmãos estão em comunhão, derrama o Senhor a sua bênção e tem vida para sempre. E nós sabemos disso, que o templo é importante. Mas o momento de maior provação que a igreja, o povo de Deus tem, é fora do templo. Você não tem, talvez, um inimigo dentro da igreja te espetando, te provando. Você às vezes não tem um parente te colocando à prova, falando mal de você. Você às vezes não tem um vizinho te provando, colocando você à prova. Dentro do templo você não tem isso, você tem isso é fora do templo. Então perceba que a sua vida espiritual, ela é confirmada, a sua salvação, ela é vista através das práticas, das obras que você tem. A fé verdadeira é vista através das práticas que você tem, é fora do templo. Então, as pessoas que estão esperando o templo novamente abrir para ativar lá o modo crente, essas pessoas nunca foram crentes. Essas pessoas nunca tiveram a presença de Deus nos seus corações. Se antes, quando o templo estava aberto, elas não tinham compromisso, elas davam mau testemunho por onde quer que elas passavam, se elas não tinham uma vida adequada dentro das suas casas, se elas não tinham uma vida adequada no trabalho, não é agora que o templo está fechado que elas vão procurar, a não ser que elas passem por uma grande provação e Deus tenha misericórdia da vida delas, de voltarem novamente ao Senhor. Há poucos nós tivemos uma reunião com os pastores e um dos pastores disseram que está tendo muita dificuldade porque os membros não estão ouvindo as suas pregações pela internet. Os membros, mesmo aqueles que têm celular, mesmo aqueles que têm internet, não têm procurado ouvir a palavra do Senhor, a palavra do pastor, né? Aquele pastor que Deus colocou para dirigir aquela igreja. É muito importante o pastor daquela igreja, porque ele conhece a vida de cada um, ele está presente com aquelas pessoas, ele faz parte da comunidade, e muitas pessoas não estão procurando, estão deixando de lado seus pastores pela internet, né? Mas uma coisa é certa, não sei se você já parou para reparar, hoje nós temos milhares de adolescentes na internet, no seu celular, jogando Free Fire, indo para as redes sociais. Então, uma questão de querer. E mesmo o Senhor disse, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quantas pessoas baixaram o aplicativo para receber o auxílio emergencial? Quantas pessoas até contrataram internet? Quantas pessoas até compraram o celular para não ficar de fora, para comunicar com o familiar, para comunicar com o parente, né? Então as pessoas, elas também são responsáveis pelos seus atos. Elas não podem esperar o templo abrir para novamente buscar ao Senhor. Elas têm a palavra de Deus em suas casas. Elas têm voz para falar com Deus, para orar. Aqui Jeremias está dizendo algo daquele povo de Israel, mas nós percebemos também que esse problema foi rotineiro na vida do povo de Deus, até mesmo no Novo Testamento, em que as pessoas não valorizavam a presença, a comunhão no templo. E o que aconteceu? Jesus disse que destruiria aquele templo. E muitas vezes as pessoas que não valorizavam o templo aberto, agora podem até mesmo se esfriar de vez. Então nós temos que procurar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós temos que procurar o Senhor, porque o templo não é o local que vai santificar a nossa vida.
Mas João 17:17 vai dizer que a palavra de Deus é que santifica a nossa vida. O templo aberto é muito bom, comunhão é excelente, nosso coração fica apertado sem ver os irmãos, né? A gente às vezes fica vendo algumas fotos, né? Lembrando de alguns momentos. A comunhão é algo assim que jamais nós vamos experimentar algo igual a esse aqui na terra. Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é no templo que nós vamos novamente ter fé, mas a nossa fé, ela deve ser contínua na nossa vida. E ele vai dizer assim no verso 11: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, a casa de Deus, o templo, ele não pode ser menosprezado. A casa de Deus é algo que nós temos que trazer a esperança que nós vamos retornar, é claro. E como que eu vou retornar ao templo? Como que eu vou retornar ao culto? Com a minha vida em dia com Deus. A casa do Senhor não é algo que as pessoas podem chegar lá de qualquer maneira para louvar a Deus, não. É uma preparação de segunda a sábado. É uma vida de dignidade, uma vida de misericórdia com as pessoas. Então ele vai dizer agora: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros, e a vossos pais, como fiz a Siló. Então, o profeta aqui está falando em nome de Deus, que se o povo parar de ouvir a palavra, se o povo parar de ouvir a voz de Deus, se o povo não confiar mais em Deus, ele está falando aqui que até de madrugada, né? O profeta falava com as pessoas, se as pessoas pararem de vez de procurar ao Senhor, eu vou fazer como fiz vossos pais a Siló. Eu não vou mais priorizar o templo. Eu vou destruir aquele templo. Eu vou deixar que vocês não tenham mais templo. É isso que muitas pessoas podem estar passando hoje, porque nós vemos várias denominações que se dizem evangélicas, com cultos que realmente não testemunham a palavra de Deus. Nós vemos pessoas indo ao templo para buscar prosperidade, para buscar milagre, para buscar cura, sendo que o templo é lugar de comunhão, é lugar de nós levarmos a nossa vida diante de Deus e louvar por tudo que Ele já tem feito em nossa vida. A maior conquista não é bens, não são riquezas, não são curas. A maior riqueza é a salvação de Cristo Jesus ali na cruz. Esta é a maior riqueza do homem. Então muitas pessoas podem estar sofrendo neste momento, porque estão querendo voltar ao templo para tentar se purificar, para tentar se santificar. Algumas igrejas procuram até reunir clandestinamente, as escondidas, achando que ali dentro do templo vai acontecer algo diferente, quando na verdade eles estão desrespeitando as autoridades constituídas por Deus. E hoje nós estamos vendo um quadro dessa pandemia se agravando por irresponsabilidade de muitas pessoas que se reuniram muitas vezes, ou que não andaram de máscara durante a pandemia, ou que não se cuidaram, né? Então, resultados que podem estar acontecendo até mesmo com igrejas, né, que se reuniram às escondidas. Então,
nós vemos aqui: ouça a voz do Senhor, ouça de madrugada, ouça para que vocês consigam me responder. Senão, eu vou fazer como fiz aos seus pais em Siló. Eu vou deixar vocês sem templo, eu vou deixar vocês sem a casa do Senhor. Então, que esses momentos que nós estamos passando sejam de reflexão. Nós estamos aguardando realmente com muita esperança os templos abrirem. Mas a vida espiritual, o templo verdadeiro, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo, como vamos ver lá em Corinto. Paulo falando aos Coríntios que vocês são templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. A nossa vida é que tem que ser santificada. A nossa vida é que precisa ser enfeitada primeiramente do que o templo físico. A nossa vida que deve ser limpa antes de nós limparmos o templo físico. A nossa vida é que deve louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, antes de nós irmos ao templo louvar e engrandecer o seu santo nome. Então, você é um instrumento do Senhor. E se esse instrumento não for bem cuidado, as orações não passarão do teto. Os seus louvores não chegarão até os ouvidos do Senhor. Por isso, vamos continuar firmes. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Continue com as suas orações dentro do lar, pedindo ao Senhor orientação para que você mude de vida aquele setor da sua vida que ainda precisa ser mudado. Talvez um relacionamento com o próximo, ele está dizendo aqui sobre o relacionamento com o próximo também, algo que tem que ser mudado. Talvez algo que precisa ser santificado pelo Senhor. Então, continue firme. A igreja vai voltar, os templos vão abrir novamente. Mas o mais importante que nós temos que ver nessa pandemia é que Deus está exigindo do seu povo mais santidade, mais compromisso, principalmente dentro do lar. O próximo mais próximo é o seu cônjuge, é o seu filho, a sua filha, é a sua mãe, seu pai. Esse é o próximo mais próximo de você. E estamos vivendo dias em que Deus vai cobrar o nosso amor ao próximo. Que Deus continue fortalecendo a nossa igreja e que nós possamos estar cada dia mais conscientes. Não é o templo que vai santificar a nossa vida, mas é a palavra de Deus que vai santificar o templo do Espírito Santo que somos nós. Continue firme. O templo é muito importante. Quando ele abrir, novamente vamos ouvir a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Não deixeis de congregar, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Isso é uma ordem de Deus, ir ao templo, louvar. Mas se santificar, melhorar sua vida e ser testemunho do Senhor, isso é 24 horas por dia. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, que Deus continue fortalecendo o seu lar. Nós estamos a cada dia mais firmados no Senhor. Confie no Senhor que Ele vai fazer algo maravilhoso na nossa vida, como Ele já tem feito. Que Deus continue fortalecendo a cada um de nós, para que nós possamos continuar com a nossa vida espiritual em dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque vivemos mais um dia na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor prometeu que estaria conosco até o último dia da nossa vida aqui na face da terra, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu também, ó Pai, que o Espírito Santo estivesse conosco em todos os dias da nossa vida. O Senhor prometeu também, ó Pai, que nós poderíamos, ó Pai, estar confiantes no Senhor, porque
porque o Senhor estaria olhando por nós, lá dos céus, nos guiando, nos protegendo. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, que as promessas do Senhor não estão falhando em nossa vida. Nós sentimos, ó Pai, a Tua presença nesses dias que estamos vivendo. Proteja, ó Pai, aqueles que estão passando por alguma enfermidade neste momento, ó Pai. Esteja livrando, ó Pai, a nossa comunidade de Santo Amaro deste mal, deste vírus, ó Pai. Aqueles que já foram infectados, ó Pai, que o Senhor esteja livrando-os em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja tirando-os, ó Pai, dessa enfermidade, trazendo-os, ó Pai, de volta para os lares, aqueles que estão internados. E também, ó Pai, nos dando mais consciência da nossa vida com o próximo, nos prevenindo, ó Pai, com máscaras, com álcool em gel, com aquilo, ó Pai, que nós temos consciência de fazer. Esteja, ó Pai, nos dando cada dia mais consciência do amor com o próximo e o amor conosco mesmo, ó Pai. Livra-nos do mal, do perigo e do homem fraudulento, ó Pai. Firme as nossas vidas no Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue fortalecendo a nossa vida nesses dias, para que nós possamos alcançar corações sábios, para que nós possamos alcançar sabedoria no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.